Calcula-se que a exploração de petróleo abaixo da chamada camada do pré-sal tem potencial para gerar mais de 1 milhão de empregos. Mas o governo ainda não definiu um novo modelo para a exploração do ouro negro no pré-sal e existem divergências até no PT a respeito desse marco regulatório. O ex-líder do PT, Luiz Sérgio, do Rio de Janeiro, acaba de advertir que o pré-sal não pode transformar o Brasil em nova Venezuela, que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo e convive com graves problemas sociais. Para falar a respeito da nova legislação, convidamos os deputados Luiz Paulo Veloso Lucas, do PSDB Capixaba, e Luiz Alberto, do PT baiano. Deputado Luiz Paulo, como é que o senhor vê a mudança desse marco regulatório? Porque foi um governo do PSDB que tomou a iniciativa de acabar com o modelo existente anteriormente, que era puramente estatal, era um monopólio estatal. Embora o monopólio tenha sido mantido em poder da União, porque tudo que está abaixo do solo é da União, né? Mas o governo Fernando Henrique mudou completamente a legislação e instituiu os contratos de risco. Em 1997, o Congresso Nacional aprovou a Lei 9478, criando a ANP, Agência Nacional do Petróleo, que é quem gerencia o monopólio da União. E a Petrobras passou a operar num ambiente de mercado regulado, competindo com as outras empresas. A remuneração do Estado brasileiro passou a ser os royalties e as participações especiais. Royalties é 10% do petróleo que se produz. E a participação especial dos campos de alta produtividade pode chegar a 40% do lucro líquido. Em 11 anos de operação desse modelo, o setor de petróleo e gás saiu de 2% do PIB para mais de 10% do PIB. A produção de petróleo diária mais do que dobrou. Em vez de uma única empresa, nós temos mais de 70 empresas, várias pequenas empresas, inclusive, produzindo petróleo. A Petrobras continua estatal, mas ela tem acionistas privados. Os trabalhadores brasileiros foram autorizados a comprar ações da Petrobras usando o FGTS. Ela abriu capital, tem ações na Bolsa de Nova York, opera no mercado mundial e ampliou muito a sua capacidade de investimento. Em 97, a capacidade de investimento da Petrobras em exploração e produção era da ordem de 5 bilhões de dólares por ano. No ano passado foi mais de 20 bilhões de dólares só a Petrobras. As outras empresas entraram com mais 5. A descoberta do pré-sal, que foi o campo de Tupi, foi fruto do leilão realizado pela ANP no ano de 2000. Foram 7 leilões anuais, né, em que as empresas pagavam bônus de assinatura, que é uma outra forma de remunerar o Estado brasileiro, pelo direito de procurar o petróleo que tenha viabilidade comercial. A atividade de petróleo, Tarcísio, ela é uma atividade que exige muito dinheiro para investimento e longo prazo de retorno, né? Longo prazo de retorno. Você vê, Tupi foi 8 anos do leilão até a sua descoberta. Até ele entrar em operação se calcula até 2013. Né? Os investimentos necessários para a exploração da camada pré-sal no Brasil são da ordem de 600 bilhões de dólares. Né? Tem duas maneiras de arrumar esse dinheiro. Pedindo emprestado, $1 trilhão. De 600 a 1 trilhão. É indiscutível, deputado Luiz Alberto, as notícias sobre divergências do PT a respeito desse novo marco regulatório. E, sobretudo, a respeito da distribuição dos recursos gerados pela exploração de petróleo, os chamados royalties. Como é que o senhor explica essas divergências no partido do governo a respeito disso? Primeiro, Tarcísio, preciso contextualizar o debate que ocorreu em 97, 96, que gerou a nova lei do petróleo. E tem alguns mitos que precisam ser desmontados. Primeiro, que a mudança da legislação naquele momento, que quebrou o monopólio estatal do petróleo, tá certo? Praticamente privatizou a Petrobras, porque, como disse o deputado Luiz Veloso, a Petrobras disponibilizou no mercado suas ações
E era muito menos essa lei para atrair investimento, muito mais para fragilizar o papel da Petrobras naquele contexto. Porque tinha uma questão colocada para o Brasil. Mas o Estado brasileiro manteve maioria, condição majoritária só das ações votantes, com direito a voto. Que as ações... Ele tem controle sobre ações, a Petrobras. Tem um controle, mas é evidente que todo essa sucessivo sucesso da Petrobras, do ponto de vista da sua capacidade produtiva, dos lucros, ela termina sendo, vamos dizer assim, dirigido para o setor privado. Sejam acionistas individuais ou das grandes corporações. Agora, naquele momento, 97, aliás, eu cheguei no Congresso no encerramento desse debate, 97. E essa lei 9478, ele é muito mais, veio numa perspectiva de fragilizar a Petrobras do que atrair investimento. Porque ao mesmo tempo que se aprovou aquela lei, se intensificou um processo de desmonte da empresa. Eu trabalhei na empresa durante 25 anos. E eu lembro que houve um fatiamento da empresa, era um sistema único. Hoje você tem a Petrobras, vamos chamar aqui de mãe, você tem uma subsidiária da área de transporte, numa perspectiva de facilitar o esquartejamento da empresa. E um amplo programa de incentivo à demissão voluntária dos trabalhadores, que não tinha nada de voluntário, era uma pressão política muito forte naquele momento. Então, mas com tudo isso, a Petrobras demonstrou sua capacidade tecnológica, sua capacidade administrativa, onde a oitava empresa do mundo hoje. Mundo, exatamente. Então eu acho que isso aí tem que contextualizar. Né? O debate que se faz sobre o novo modelo, o novo marco regulatório, ele é fundamental. Aliás, o debate já começou, está na rua. A própria Câmara dos Deputados tramita hoje uma meia dúzia de projetos de lei já debatendo essa questão do marco regulatório. O governo vai apresentar para o Congresso Nacional. Agora parece o governo ainda indefinido em relação ao modelo. Não, em linhas gerais já está definido. Alguns aspectos que uma nova estatal? São 3 projetos que chegarão a casa. Um que cria a nova estatal, um outro que que estabelece o novo marco regulatório em relação ao modelo de exploração, né, que é de concessão hoje, para o modelo de partilha, e um outro projeto que cria o Fundo Social, o Fundo de Desenvolvimento Social, que é muito importante. Porque aí na educação exatamente, e aí essa preocupação que o deputado Luiz Sérgio apresentou, isso não vai ocorrer, porque essa é uma das preocupações do governo, um debate bastante preciso, aprofundado para as experiências que nós estamos vivendo no mundo, de países, principalmente os países de desenvolvimento, os países mais pobres, que têm uma grande produção de petróleo, você tem as ilhas de prosperidade e uma pobreza nas suas periferias muito grande. Então o Brasil tem que aprender com essas experiências. Né? E internamente no Brasil mesmo, hoje existe isso. Você encontra a maioria eu sou da Bahia, conheço cidades produtoras de petróleo, você tem ilhas de prosperidade e de miséria ao mesmo tempo no mesmo território, no mesmo município, na mesma região. Então essa experiência nós vamos ter que aprender. E isso eu tenho certeza absoluta, que a criação do Fundo Social, por exemplo, vai responder a essas preocupações que estão sendo colocadas. Porque os grandes investimentos na área de saúde, de educação, da ciência e da tecnologia, para incentivar mais pesquisa e desenvolvimento tecnológico no país, vai evidentemente que evitar que essas experiências negativas ocorram no Brasil, como ocorreu em vários países produtores de petróleo.